Quando vamos à farmácia e compramos um medicamento, nem nos damos conta de toda a pesquisa e conhecimento que aquela caixinha contém. Antes de chegar em qualquer prateleira, os remédios têm que percorrer e vencer uma corrida de obstáculos que pode durar mais de 10 anos. Mas calma aí, vamos do começo. A primeira coisa a ser estudada quando o assunto é a fabricação de novos medicamentos é o princípio ativo, que é a substância responsável pela ação farmacológica. Atualmente, a maioria das descobertas de um princípio ativo se inicia com a identificação do seu alvo biológico, ou seja, a biomolécula, com a qual aquele composto tem que interagir para que possa tratar uma doença. Nessa etapa, a pesquisa básica é realizada principalmente nas universidades, institutos e centros de pesquisa, sendo a principal fonte de conhecimento para entender as características do alvo biológico. A partir daí, os pesquisadores começam a buscar e produzir uma molécula que seja capaz de atingir o alvo, realizando testes principalmente em células cultivadas em laboratório em placas de vidro, conhecidos como teste in vitro. E os compostos mais promissores são avaliados também em animais. Todas essas avaliações são importantes para averiguar se o composto é seguro e eficaz o suficiente para ser administrado em seres humanos. É difícil determinar o tempo médio necessário para essa etapa da pesquisa inicial, mas estima-se que leve de 3 a 6 anos. Em muitos casos, são necessárias várias modificações estruturais do composto até que ele seja considerado seguro. Porém, é comum que muitos não cheguem a atingir o caminho dos testes clínicos em humanos. Quando se tem os dados de eficácia e segurança favoráveis em modelos animais, é chegada a hora de obter permissão perante a agência reguladora do país, que no Brasil é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para se iniciar os testes em humanos. A etapa de ensaios clínicos pode durar de 6 a 7 anos e cerca de 80% dos compostos que chegam aqui falham, não são seguros ou não são eficazes o suficientes. Por isso, é também conhecido como o Vale da Morte. Ela é subdividida em 3 fases. Ensaios clínicos de fase 1. Algumas dezenas de voluntários saudáveis são recrutados para participar do estudo e avaliar a segurança do medicamento para o uso humano, além de determinar a dose mínima que surte algum tipo de efeito e a dose máxima tolerada pelo organismo. Ensaios clínicos de fase 2. Finalmente, chega o momento em que os indivíduos portadores da doença-alvo se tornam voluntários. Mais voluntários são recrutados que na fase 1, porém, em geral, não mais do que algumas centenas. Apesar de poder avaliar a eficácia do medicamento, outros parâmetros ainda são muito importantes nessa etapa, como, por exemplo, segurança, dose ideal para o tratamento e possíveis efeitos colaterais a curto prazo. Por ser um estudo mais complexo que o anterior, leva-se mais tempo até obter todas as informações necessárias. E, como todas as etapas até aqui descritas, a taxa de sucesso é muito baixa. Apesar disso, caso um composto passe pela fase 2, as chances de ele ser bem-sucedido na terceira fase aumentam consideravelmente para cerca de 70%. Ensaios clínicos de fase 3. A última etapa dos ensaios clínicos envolve milhares de pacientes em diferentes países e é onde os pesquisadores avaliam a segurança, eficácia e benefício do medicamento, comparando-o com outra opção de tratamento ou placebo. Esses dados serão apresentados à agência de saúde reguladora para que o medicamento seja aprovado ou não para comercialização. A fase clínica 3 é a que toma mais tempo e onde há maior investimento financeiro. Com resultados favoráveis na fase 3, todo o conjunto de dados é submetido à avaliação da Agência de Saúde Reguladora. No Brasil, a Anvisa demora em média 3 anos para avaliar e liberar um novo medicamento no mercado. Uma vez permitida a comercialização, os pesquisadores continuam avaliando os medicamentos, que são conhecidos como estudo de fase 4 ou farmacovigilância. A intenção é identificar possíveis efeitos colaterais ao longo do prazo e avaliar quão bom está sendo o desempenho do medicamento no tratamento das pessoas.
Estima-se que todo o processo de desenvolvimento de um novo medicamento necessite de mais de 2,5 bilhões de dólares e leve cerca de 10 a 15 anos. Entretanto, em muitas situações específicas, como pandemia ou epidemia, ou quando aquela doença investigada ainda não tem tratamento algum, os ensaios clínicos podem ter seu prazo reduzido. Mesmo nessas condições de maior urgência, ainda é importante que se faça uma avaliação criteriosa para não haver surpresas indesejadas no futuro, quando o medicamento estiver no mercado. E aí, você sabia de todas essas etapas? Esse vídeo foi feito a partir do texto elaborado pela farmacêutica Marcela Campelo Rodrigues Silva, cujas informações estão contidas no site www.sobrepeso.com.br. Acesse para saber mais.